Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 na Veia. Eu me chamo Luiz Eduardo. No vídeo anterior a gente viu sobre o pré-routing, né, da tabela NAT, ok? Nesse vídeo a gente vai estar vendo aí um pouco sobre o post-routing e para que serve, em que situação a gente usa o post-routing, beleza? Ah, lembrando vocês, tá? Já tem bastante vídeos aí sobre o iptables, né? Mas essa série que eu fiz aqui, ela é focada em, em fazer novos usuários do Linux em si saber para que serve o firewall, entendeu? Não se trata aqui de regras e coisa e tal, mas se trata de saber para que serve, né? E como liberar serviço, como bloquear serviço, enfim, pelo iptables, ok? Lembrando que eu estou mostrando isso no CentOS 7, tá? Continuando aqui, no vídeo anterior também, eu disse como mostrei como a gente pode conseguir o IP externo fixo, beleza? Mostrei todo um passo a passo de como a gente tem que contratar o serviço da empresa, o IP externo, o que eles fornecem, o que a empresa, o provedor, no caso, né, fornece pra gente como cliente de uma é, conta de internet empresarial, ok? Mostrei tudo isso aí, eu falei no vídeo anterior, tá? Nesse aqui eu vou meio que ser mais direto. Então, se alguém quiser saber sobre como conseguir então um IP externo fixo, olha o vídeo anterior. Então vamos lá, eu vou me logar aqui como root. Vamos lá. Aí, me loguei como root. Vou limpar a tela. Beleza. Limpei a tela aqui. Limpei a tela. Eu vou maximizar aqui pra gente ver melhor. Aí, pronto. Bom, post route. O post route ele vai agir pra gente para capturar, digamos, fluxo de pacotes de internet na saída do nosso servidor. Se o pré-routing era quando a gente usa quando a gente quer pegar pacotes que estão vindo lá do provedor para o nosso servidor, o post routing é exatamente ao contrário. Quando eu quero que o mundo inteiro saiba que o meu serviço existe, a gente usa post routing, ok? E isso serve para servidor de e-mail, quando a gente faz um servidor de e-mail, e serve também para quando a gente faz um servidor web, ok? Que a gente quer que o mundo saiba que o nosso servidor existe. E aí, para isso, a gente precisa liberar esse serviço. Para liberar qualquer serviço no nosso servidor, a gente precisa liberar localmente, ok? Aquele serviço. E a gente precisa também liberar no roteador, ok? Para liberar no roteador, a gente precisa ter acesso a configurações do IP externo, ok? E aí entra a mesma questão do vídeo anterior, ok? Eu dei um passo a passo ali de como fazer isso. Aí depois que eles te derem, liberarem para vocês aí o IP externo fixo, o, o direito a acessar o roteador, ok? Aí vocês é só ir lá no encaminhamento de pacote forwarding normalmente, vai estar assim em qualquer roteador e botar uma regra lá para liberar a porta. Por exemplo, eu quero liberar a porta 8888 para
para ser o acesso ao meu servidor web, por exemplo, tá? Normalmente o servidor web está entrando pela porta 80. No, para nós localmente, para o mundo externo, eles vão acessar por uma outra porta. E aí a gente inventa uma porta alta aí, tá? Mas normalmente não passa disso, é 8080 ou 8888, são as portas que a gente tem mais na cabeça assim, que a gente vê bastante, ok? E aí vocês liberam lá, vão digitar lá 8888, 8888, né, que é liberar a porta do meu servidor para a porta de saída. Também, então existe duas portas. E ao fazer isso, a comunicação do servidor nosso com o, a internet em relação a essa porta, ao serviço que vai ir por essa porta, já vai estar habilitado. Tudo que a gente tem que fazer é aplicar um comando no post routing para poder para o mundo poder acessar o nosso servidor, ok? Esse comando, por exemplo, eu vou fazer um servidor de e-mail, tá? Como é que a gente liberaria essa porta aí de servidor de e-mail, né? Bom, a gente precisaria digitar o seguinte comando aqui, tá? iptables. Opa, a gente vai estar digitando aí iptables. Vou estar definindo a tabela, nesse caso aqui a tabela NAT. Eu vou estar adicionando uma regra agora, menos A maiúsculo. Qual é a regra de entrada e saída e encaminhamento de pacote que eu quero fazer na minha, na minha tabela NAT? Lembrando que tabela NAT é internet, tá? Pacote de internet. Eu quero fazer o post route, então eu vou em maiúsculo, vou escrever aqui, ó, post routing. Opa, posting routing, beleza? Espaço. Agora a gente precisa definir um protocolo que vai ser aplicado essa minha regra, tá, de post routing. Ou seja, vai ser aplicado um protocolo na saída da minha conexão da internet do meu servidor para o mundo. Nesse caso aqui vai ser TCP, tá? Menos P. TCP que a maior parte das comunicações são em TCP para serviços, tá? TCP e UDP. Nesse caso aqui eu vou usar o TCP. Então, menos P, TCP. Vamos meio que, não posso dizer, esse comando aqui, ó, menos M TCP. O menos M, para ser sincero, eu não me lembro muito, tá? Mas serve serve para confirmar o protocolo, tá? Na nossa máquina. Ele cria é como se fosse um mascaramento, definindo a saída realmente em TCP. Que a gente tá pegando o protocolo TCP, ok? Agora, o que dentro do protocolo TCP eu quero fazer, né? Eu quero qual é a regra dentro desse protocolo TCP que eu quero fazer ação. Eu quero aplicação numa determinada porta. E essa porta é uma porta de destino, tá? Menos menos deport 587. 587 é a porta de envio de mensagem, tá? É a porta SMTP, hoje em dia padrão, do, do servidor web. Antes era 25. Só que a 25, se vocês definirem aqui 25, o mundo, quando vocês enviarem uma mensagem para outros servidores de e-mail
famosos aí no mundo, tipo Gmail, por exemplo, ele não vai aceitar o teu e-mail, porque ele vai ver ali que tu foi enviado de uma porta 25 e a porta 25 atualmente está fechada para qualquer servidor de e-mail, tá? Eles alteraram para 587. Essa porta 587, ela é liberada, a gente configura ela para o servidor SMTP usar ela no arquivos de configurações do nosso serviço de e-mail, tá? Que normalmente fica lá no barra etc, arquivos de configurações, tá? Do nosso e-mail. Aí a gente tem vários programas que podem ser um servidor de e-mail. A gente tem o SendMail, né? A gente tem o Postfix, enfim, entre outros, tá? O que eu mais usei foi o Postfix aqui no CentOS. Bom, beleza. Agora vem uma curiosidade aqui interessante, tá? Se no pré-routing a gente usava o DNAT para pegar o destino, a porta de destino, aqui a gente vai usar uma outra sigla. A gente vai usar o SNAT de origem, ok? Porque a gente está saindo do nosso servidor para o mundo. Logo, a gente está pegando a nossa origem. E para isso a gente precisa então definir o "-j", que é tipo o processo pelo qual é feito esse liberamento. Simboliza quase que o significado é quase como um journal, né? A gente pode comparar nesse sentido para a gente gravar as coisas aqui, tá? Eu uso muito comparação com outras coisas porque assim a gente consegue saber mais ou menos para que serve aquela função e no que a gente vai usar essa função, tá? Se eu parasse, pesquisasse por sentido científico, eu não ia conseguir gravar isso aqui, tá? Mas o meio que eu tenho de gravar na minha mente é usando significados no qual eu entendo, eu já tenho conhecimento, então eu vou associando uma coisa com a outra, torno, eu torno esse processo literal e assim eu consigo saber para que serve o tal comando, aonde eu vou usar o código, entendeu? Então é assim que eu tenho feito e eu tenho tido resultado. Bom, então vamos lá, eu vou usar o SNAT, ok? Vou dar um espaço. Aqui a gente teria menos menos to menos destination, ok? Só que como a gente está na origem, então a gente não vai ter mais destination. No lugar de destination, a gente vai utilizar source de origem, ok? Então, menos menos to menos source, tá? De origem. Qual é o IP de origem que vocês querem liberar para o mundo? Normalmente a gente só tem um IP de internet que a gente quer liberar para o mundo. Mas vocês podem ter vários outros tipos de IP estático. E vocês podem estar definindo isso aqui nas configurações do firewall. Ok? Nesse caso aqui, eu vou pegar aquele exemplo que a gente viu no vídeo anterior, o IP, o IP que a gente contratou, fictício no vídeo anterior, né? O IP estático lá de provedor, coisa e tal. E eu vou estar declarando ele aqui, ok? Então, 200.100.10. É, 14. Se não me engano, foi esse aqui que eu fiz no vídeo anterior. Foi 14 ou 11, sei lá. Bom, enfim.
Digamos que esse aí seja o IP fixo lá que a gente vai usar para o serviço de e-mail, tá? Esse aqui é para o serviço de e-mail. Agora, tá? Bom, feito isso, então, a gente basta dar um enter, tá? A gente deu um enter aí e ativou essa regra. A partir de agora, com as configurações configuradas, com o sistema de DNS IP fixo, com o servidor de e-mail funcionando, né, e o nosso domínio aqui declarado certinho, fazendo menção ao domínio no registro.br, né, apontando para lá. Agora, aqui a gente já tem acesso a serviço de e-mail, beleza? Então, significa o quê? Significa que se eu tenho um DNS, por exemplo aqui, tá? Eu vou apagar aqui. Se eu tenho um DNS, se eu tenho um DNS, sei lá, digamos, eu tenho um DNS lá chamado domínio.com.br. Tá? Esse domínio, ele é um domínio externo, tá? Ele é um domínio lá da web, lá do site de vocês, externamente, digamos. Ou pode ser local também, já que a gente está fazendo ah, um serviço interno e disponibilizando para o mundo ver, certo? Então, se a gente tem um DNS configurado na nossa máquina domínio.com.br, esse servidor aqui, tudo que ele vai precisar fazer com que esse domínio que a gente tem nesse nosso PC, ele reconheça o domínio lá da web, por exemplo, sei lá, ns.dominioweb.com.br, ok? Lá nesse domínio, lá no registro.br, pode ter vários outros tipos de DNS de domínio oficial, NS1, NS2, NS3, mas sempre representando com o mesmo domínio de fato, tá? Esse NS1 aqui, ele representa um subdomínio, tá? E esse domínio web.com.br significa um domínio que vocês registraram no registro.br. Então, o nosso domínio aqui, local, ele tem que apontar para o domínio registrado lá no registro.br, ok? A partir daí, então, a gente consegue usar, depois de 24 horas mais ou menos, a propagação de liberação desse DNS aqui, a gente consegue usar esse domínio.com.br oficialmente, ok? Tudo que a gente tem que fazer, então, é no nosso servidor de DNS apontar o nosso domínio, o nosso subdomínio, no caso a gente vai criar um subdomínio chamado meio.domínio.com.br e apontar esse nome de domínio, né? Nesse caso aqui seria mais ou menos assim, ó. Seria domínio em é, domínio em PTR de apontamento e a gente precisa apontar para esse pro IP responsável por armazenar aquele serviço, aquele subdomínio que a gente viu lá, o NS não sei o que das quantas lá, tá? Mas a gente também pode fazer o seguinte, a gente pode fazer por CNAME, tá? CNAME, ok? Esse meio ponto domínio aqui, ele vai representar, vai ser uma representação também do nosso domínio .com.br, beleza?
O CNAME ele serve para apontar um nome para outro nome. O Trocando o CNAME por a gente está apontando um IP para o nome, tá? E o PTR é o contrário do A, tá? O PTR a gente está apontando o nome para um IP, certo? A gente chama de IP reverso, né? Quando a gente vai usar o PTR, tá? Porque são dois arquivos de configurações do DNS. A gente tem que ter o zona direta e a gente tem que ter o zona reversa, tá? Na prática, isso a gente vê lá no adaptador de configuração de internet. Lá embaixo vai ter a DNS, tá? Seria mais ou menos o do Google, tá? O primeiro ali seria um servidor de zona direta, certo? E o segundo também seria um outro servidor de DNS disponibilizado pelo Google, tá? Então, são dois servidores de zona direta que o Google tem a configuração ali para a gente acessar a internet, que é o 8888 e depois o 8844, tá? O servidor reverso, normalmente ele fica instalado no servidor, tá? Localmente na máquina onde está o servidor de DNS. E ele serve para fazer essa conversão, então, de nome, é, de IP para nome, deixa eu ver, é de IP para nome, tá? Esse IP reverso. Só que o IP reverso, ele não age somente na máquina local, ele age, ele não age somente com IP de internet local, tá? Ele vai agir mais no IP de internet externo, tá? Lá no IP externo, normalmente a gente precisa de um IP fixo. Esse IP fixo, ele é um IP estático comum. A gente, quando vai fazer um servidor web ou um servidor de, principalmente de e-mail, tá? A gente precisa ter também configurado lá nessa nossa hospedagem, lá no, re- no, no provedor nosso, esse IP reverso, tá? Configurado. E aí é só ligar para o pro provedor lá e se informar melhor, que aí eles vão explicar como é que vocês podem estar tendo esse IP, tá? Para poder ter o servidor de e-mail dentro dentro aí da empresa de vocês ou sei lá, na casa de vocês, enfim, tá? E é assim que funciona. Lembrando que tudo isso aqui seria oficial, tá? E tudo que é oficial vai grana, não adianta, tá? Vocês vão ter que comprar o domínio, vocês vão ter que comprar o SSL, vocês vão ter que investir em segurança, beleza? Em criptografia, vão ter que saber essas paradas aí para as coisas serem seguras, certo? E vão ter que gastar com CPNU também, porque o CPNU bom é o CPNU pago, não adianta. Se der qualquer problema, vocês é só ligar pro, pro suporte 24 horas, né, de qualquer CPNU, se vocês comprarem. Ok? Existe CPNU grátis, mas eu não aconselho, ok? Enfim, beleza. Esse aqui é um tipo de uso, né, de serviço de post routing, né, que a gente pode estar fazendo. No caso aqui, a gente viu a liberação da porta 587, né, que é a porta de e-mail.
Se eu quisesse liberar o servidor web, ao invés da porta 587, seria apenas a gente colocar ali, fazer uma regra para a porta 80 e também fazer uma regra para a porta 443, para protocolo seguro, ok? E aí ele estaria liberado o servidor web para ser usado, né? O servidor web, ele pode ser usado para hospedagem de site, para criação de site, né? Para blog. E se fosse o pensamento montar o servidor de e-mail, a gente poderia estar usando ele também para armazenar um webmail, tá? Aí tem várias, pode escolher à vontade. Eu prefiro o Roundcube, que ele é mais leve, tá? Para se utilizar como webmail no Linux. Pelo menos eu acho ele mais leve do que qualquer outro. Beleza? Então, com isso aí eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de como a gente pode estar liberando o nosso PC para o mundo. Só lembrando vocês aqui o seguinte, ó. A gente também, nessa tabela, a gente tem o output, ok? O output eu mostrei como funciona nos primeiros vídeos, tá? Mas a questão aqui é a seguinte, ó. Várias vezes a gente a gente vai precisar usar o output para confirmação da liberação de saída, ok? Para liberação de saída do nosso servidor web, ok? A gente pode estar fazendo o seguinte, ó. A gente pode estar colocando aqui iptables, tá? Eu já vou mostrar já o output aqui, tá? Então vamos lá. Às vezes, como eu estava dizendo, pode ser necessário utilizar esse output para confirmar que eu quero liberar minha conexão para o mundo, tá? Ele vai se unir ao post routing e tornar essa comunicação mais forte, liberando de fato a saída, a conexão da saída para o mundo. Nesse caso, então, a gente faria o seguinte: iptables menos, é, menos t filter, poderia ser tabela filter, tá? Ou nat. Vamos tentar fazer o seguinte: menos tnat, menos a, tá? Vou adicionar uma regra. Tnat, alt, vou digitar aqui alt put, output, beleza, menos p de protocolo. Vamos colocar aqui o TCP, menos m TCP, ok? A porta de destino, nesse caso aqui, é a 587, certo? 587 menos J. Só que como ele é um output, eu vou botar aqui um accept, ok? Para ver se ele vai aceitar. Caso ele não aceite, então eu posso usar o SNAT ali também. Então não tem problema nenhum, né? Enfim, vamos lá. Accept. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Eu poderia fazer também o menos J SNAT, será? Vamos ver se ele vai aceitar aqui, tá? Menos TO traço source. Eu estou definindo o IP no qual eu quero que seja confirmado a saída, né? Nesse caso, menos 200 ponto 200.100.10.14,
tá? Ele deu erro. Tá tranquilo, então. O SNAT ele é usado apenas com post-routing, tá? E o DNAT é usado apenas com pré-routing. Então, fica aí a dica, eu tinha me esquecido disso. E quando a gente vai utilizar o output da tabela NAT, a gente usa o "-j accept", que inclusive é o mesmo final de regra da tabela filter também, tá? Funciona exatamente a mesma coisa. Se a gente fosse declarar lá na tabela filter, que a gente pode estar fazendo isso também, a gente. Só que a tabela filter ela vai lidar com a rede de computadores, tá? Aqui eu estou lidando apenas com a internet. Tá? Lembrando, tem esse detalhe, tá? A tabela filter lida com a rede interna nossa da empresa e o NAT lida com a internet que entra e sai dessa empresa, ok? Tem essa diferença. Então, fazendo isso aqui, a gente confirmou a saída de tráfego de internet por essa porta, ok? E isso serve para se tiver problema com o post routing, tá? Porque pode ser que ele não encaminhe direito a informação pelo post routing até até alguém que enviei o e-mail para alguém, tá ligado? Do meu servidor. Pode ser que dê erro, dê falha. Aí a gente precisa lembrar dessa regra aqui, tá? Do iptables -tnat -a output, né, saída. Que protocolo é esse? O TCP, nesse caso aqui. Eu quero a porta de destino, 587. E eu quero que as conexões sejam enviadas tranquilamente, então accept. Ok? Se eu não quisesse que elas fossem enviadas, se eu quisesse que elas não saíssem do meu PC, eu botaria drop. Ok? Então, essas duas regras que a gente vai usar basicamente aqui para ativar de fato a conexão do serviço que a princípio ele está localmente e a gente quer tornar ele externamente, ok? Então, digitando esses comandos, a gente vai conseguir fazer com que o nosso PC fique visível para o mundo inteiro, ok? Se assim vocês desejarem, né? Que vários serviços dependem disso, ok? Então agora sim, agora a gente já viu então toda a tabela NAT, para que serve cada coisinha, né? A gente já viu então como liberar, como comprar lá o IP externo, né? A gente viu também como tem dois tipos de provedores hoje em dia. A gente tem o provedor caseiro para conexões caseiras e a gente tem o provedor para conexões empresariais, ok? Então, se a gente quiser usar um serviço tipo esse aqui, um servidor de e-mail, a gente precisa de um IP estático. Sempre que a gente precisar de um IP estático, a gente precisa contactar o provedor de internet, seja ele qual for, Vivo, Claro, TIM, GVT, NET, enfim, tem vários por aí. E a gente precisa contactar eles, um deles, né? E pedir então esse serviço empresarial for, que eles talvez forneçam pra gente, na verdade, porque tem alguns provedores que não fornecem, ok? Esse tipo de serviço. Mas aí vocês perguntam, né? Não tem galho. Beleza? Então até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre a tabela Mango, tá? Ahn, lembrando vocês, tá? Eu não usei a tabela Mango ainda, tá? Eu não precisei usar. Mas eu vou tentar comentar da melhor forma possível e também vou apresentar alguns exemplos para vocês saberem que existe essa possibilidade, tá? Que possibilidade é essa, tá?
Na tabela filter, a gente controla fluxo de dados da rede interna e a rede de computadores, entrada e saída e encaminhamento de pacote, de PC para PC. Na tabela NAT, a gente controla fluxo de saída e entrada da internet, dos pacotes de internet. A tabela Mango, ela é uma tabela extremamente sensível. Já vou adiantar aqui para vocês, ela vai ser mais ou menos usada em servidores de mídia, ok? Por que de mídia? Porque a gente precisa controlar o fluxo de entrada e saída dos pacotes, de cada pacote que entra na rede e de cada pacote que sai da nossa rede. E são milhões de pacotes por conexão, ok? E o Mango é responsável por controlar os pacotes, ok? Isso é uma das funções principais do Mango. Controlando bem o fluxo, a gente vai ter mais internet, mais banda larga para ser usada, por exemplo, ok? Esse serviço é muito utilizado em streaming, por exemplo, em uploads de vídeo, entendeu? Em serviços que usam mais vídeo, na verdade é isso, em vídeo e música, tá? Enfim, bom, até o próximo vídeo, falou e fui!